Está escrito assim no Evangelho de João, capítulo 12. Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. O Evangelho de João é o mais simples e se pode entender. E este Evangelho, aonde Cristo Jesus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele se fez carne, Ele habitou entre os homens. Era a glória, era a graça que foi manifestada por meio dele, através dele. E Jesus Cristo, em sua mensagem, uma mensagem simples, uma mensagem fácil de se entender, mas aqui Jesus Cristo falou que eles não aceitavam, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tá? A Beca tá com saudade. Tá bem, obrigado. O motivo de eles não aceitar a mensagem de Jesus era que eles amavam mais a glória dos homens. Paulo escreveu em Romanos capítulo 1: trocaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura. Tá bom, mais fácil. Jesus Cristo, quando esteve aqui no mundo, Ele foi a luz. Ele fala que não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A Bíblia fala que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Era uma mensagem que os fariseus não aceitaram, por eles amarem a glória dos homens. Só que Jesus Cristo falou, eles sempre são aqueles que se justificam diante dos homens, mas o que os homens elevam perante eles, diante de Deus, é abominação. Jesus falou em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. O Senhor enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não entre em condenação,
mas tem a luz da vida. Até me anda, meu. Quem anda com Jesus, quem recebeu Ele como Salvador, agora não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. E a mensagem de Jesus, ao ver dos religiosos, era uma grande blasfêmia. Para eles, Jesus estava blasfemando, porque Jesus próprio havia se feito Deus. O pensamento deles era que Jesus estava se fazendo igual a Deus. Mas as obras que ele fazia não era a obra dele, mas a do Pai que o enviou. Ele veio ao mundo para abrir os olhos dos cegos. Ele veio libertar o homem. Ele veio salvar o homem da condenação do inferno. Jesus dirige uma pergunta em Mateus 23 e versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Ali Jesus censurou os fariseus e os escribas, os doutores da lei, pois eles desprezavam o mais importante da lei de Deus, que era a misericórdia, a fé e o juízo. Mas ele veio a este mundo, não foi condenar. A Bíblia diz, palavra fiel é esta, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aqui ele fala, quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Enquanto ele esteve aqui no mundo, ele é luz, mas por um pouco de tempo, a luz ainda estará convosco. Jesus Cristo falou com a igreja, os seus discípulos seriam luz do mundo e o sal da terra. Ele é o único caminho que a igreja prega, que os seus servos anunciam, sendo ele a pedra principal da esquina, que os edificadores rejeitaram, mas que Deus a tornou o principal, e todo aquele que nela crê não será confundido. Ele falava do que ouviu junto do Pai, e a sua mensagem não entrava no coração daquele povo, porque Isaías declara, com os olhos veriam, e com os ouvidos ouviriam, mas não compreenderiam, para que não se convertesse. Eles amavam a glória dos homens, eles tinham medo dos fariseus. Os homens não confessavam Jesus publicamente, porque temia aos fariseus. Mas Jesus fala que todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Todo aquele que se envergonhar de mim e da minha palavra, também o Filho do Homem
se envergonhará dele, diante dos anjos e diante do Pai. Mas quem vê Jesus, vê não ele, mas aquele que o enviou. Mas o homem não consegue enxergar Jesus na soberba, o nariz empinado, em cima de um pedestal. O homem não consegue ver Jesus com o seu intelecto humano, com a sua formação colegial. Jesus Cristo, a Bíblia diz que quem tem Ele tem o Pai. O Pai o ama e dá todas as coisas a Ele. O mundo já é do maligno, as trevas têm cegado os olhos. Jesus Cristo falou um dia: da água que eu der, fará em vós uma fonte de águas vivas, que jorre para a vida eterna. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Ele não veio julgar. Mas este mundo aqui está selado por Deus. Os que creem em seu nome não entrarão em condenação, mas terão a vida eterna. Jesus veio salvar o homem. Ele veio resgatar o homem de seu mau caminho. Mas o homem está com o coração endurecido para a verdade de Deus. O homem não está suportando mais ouvir a repreensão. A Bíblia diz em Atos, capítulo 28, ouviram pesadamente com os ouvidos. A mensagem lhes foi pregada. Mas o homem tem trocado a palavra de Deus. O homem está trocando Jesus Cristo. Ele está trocando a glória de Deus pela dos homens. Ele está fazendo as suas escolhas. A vida do homem não está nos bens que ele possui. Eu sei que seu mandamento é a vida eterna. A vida eterna é esta: que creio em ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Quem tem um filho tem um pai. Quem tem um pai tem um filho. A Bíblia diz que o que me ama guardará os meus mandamentos. O meu Pai o amará, viremos a Ele e faremos nele morada. Mas o homem está dividido entre dois pensamentos. Ele está cambaleando nesta terra, feito um bêbado. Ele não sabe de onde veio, nem para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O homem está sem sentido. Ele não sabe porque ele está nesta terra. Qual é a finalidade de sua vida? Qual é o propósito de ele estar aqui? Mas o Evangelho é as boas novas. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo
Isaías falou no capítulo 59: eis que a mão do Senhor não está encoberta, encolhida, para que não possa salvar, e não são os ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Mas as vossas transgressões, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Jesus falou para os fariseus: se eu não tivesse vindo ao mundo e não tivesse feito obras, tais que creais, não teriam pecado. Mas agora o homem não tem desculpa. Agora o homem não pode dar desculpas para Deus, porque Jesus Cristo veio, e depois que ele subiu para o céu, o Consolador chegou. Ele desceu da parte do Pai, e o Espírito Santo, que veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste século já está condenado. O Espírito Santo que o mundo não vê, não conhece, mas que está dentro de vós, dentro da igreja. O Espírito Santo que guiará em toda a verdade. Mas enquanto estou no mundo, eu sou a luz deste mundo. Jesus fala que quando foi chegada a sua hora, era o momento das trevas, que não tinha nada dele, com ódio, com fúria. Os homens prenderam Jesus como se ele fosse salteador. Eles buscaram matar ele para tentar calar sua voz, para tentar acabar com o seu ministério. Mas o mesmo Jesus profetizou que se o grão não cair em terra e morrer, não pode dar fruto. Assim o Filho do Homem esteve 3 dias no seio da terra. Ele, em sua morte, em sua condenação, na sua crucificação, ele falou: está consumado a obra. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele é o vivo e novo caminho. Por ele o homem tem paz com Deus. Debaixo do céu, em nenhum outro há salvação, dado entre os homens, pelos quais devamos ser salvos. Ele é a salvação que foi manifestada por Deus. Ele veio ao mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. A dificuldade que muitos encontram em não vir a Cristo é que a maioria está presa em algo desta vida. As pessoas sentem, elas se sentem no dever de que não precisa de salvação, porque é viver, vadiar e morrer, comer e beber, e depois que morrer acaba. Mas não é bem assim. Pois se fosse assim, fácil demais, Jesus não teria vindo ao mundo, não precisaria ele ter vindo, morrer na cruz. Se o que o homem faz para Deus é bom, ou é melhor do que Cristo fez, então não precisaria do Filho do Homem
ter vindo a este mundo, mas a soberba, a arrogância do homem, o seu pensamento medíocre, a sua religião, o seu fanatismo, não o aproxima de Deus, porque Jesus Cristo é aquele que Deus enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, não permaneça em trevas, mas tenha a vida eterna. Ande na luz, como na luz ele está. Mas a palavra que eu tenho pregado, esta mesma mensagem, que um dia foi usada como salvação, e que muitos a rejeitou, que muitos não guardou, naquele grande dia, é o dia do juízo final, e está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, todo aquele que não foi achado, escrito o seu nome, no livro da vida, foi lançado no lago, que arde com fogo e enxofre. É a condenação justa por todas as obras que o homem cometeu em vida, porque tudo que o homem semear, ele também ceifará. As obras da carne são manifestas, mas Jesus Cristo aqui falou: eu recebi mandamento de meu Pai, sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Ele não veio falar de si mesmo, ele não veio dar testemunho dele, ele não veio glorificar a si mesmo, mas ele veio falar do Pai. É a sua doutrina, era a doutrina do Pai. Ele veio dar testemunho do Pai. Mas os religiosos falaram para ele: aonde está o teu Pai? Aonde ele está? Mas o Pai e o Filho é um só. Jesus Cristo falou: quem me vê a mim, vê não a mim. Todos os profetas do Antigo Testamento desejaram ver um dos dias do Filho do Homem e não puderam. Mas aquele povo estava endurecido, os seus corações. Eles não aceitaram a mensagem de Jesus. Mas os que creram nele, aqueles que confessaram ele, aqueles que amaram a ele, aqueles que buscaram segui-lo, andando em seus preceitos, andando segundo os seus mandamentos, praticando o que ele mandou fazer. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Porque a lei do Espírito de vida, que estava em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Era a condenação que o homem estava submetido a ela. O homem não podia pagar com dinheiro, o homem não podia ser salvo pelas obras que ele fazia. A religião do homem não pode salvar o homem. Mas Cristo Jesus, oferecendo-se uma vez pelos pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados.
e não somente pelos nossos, mas por todo mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, fostes libertados dos pecados e feitos servos de Deus. Tendes agora o vosso fruto em santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se confessar os vossos pecados e as vossas culpas, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça que cometestes. Deus enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O Buda não salva ninguém, Chico Xavier não salva ninguém, Maria não salva ninguém, Lourdes, Conceição, Aparecida não salva o homem, não salva a mulher, não perdoa os pecados de ninguém. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho que está no seio do Pai o fez revelar. Quem tem um pai tem um filho, quem tem um filho tem um pai, e todas as coisas foram entregues ao Filho. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É só Ele que salva, só Ele que perdoa. Mas por a sua mensagem, o seu linguajar ser simples e fácil de entender, mas os homens encontraram muitas dificuldades, não aceitaram Ele como Messias, não aceitaram Ele como Salvador, não aceitaram Ele, porque aquele homem era simples, era humilde. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. A Bíblia diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, Ele humilhou-se, Ele rebaixou, fez servo dos homens. Ele não veio para ser servido, Ele não veio buscar a glória dos homens, mas Ele veio glorificar o Pai que o enviou. Está consumado. Jó escreveu, dando testemunho, que os planos de Deus, o seu propósito, não se frustram. Mas ele confundiu os religiosos, ele confundiu a mente humana. Um Deus tão grande, tão poderoso, que no propósito da salvação, Ele derramou o sangue do seu Filho para preço de redenção, para levar muitos à glória.
para fazer o homem salvo, libertado. Mas em retribuição ao que um dia ele fez na cruz, o homem até hoje está com o coração endurecido. A sua carne inclina para as coisas da carne. O homem está andando em trevas, mas não sabe. A candeia do corpo são os olhos. Se o seu corpo for tenebroso, com grandes trevas sereis. Crucificaram ele, mataram ele, sentenciaram a morte, a pior morte da época. Era a morte de cruz. Era uma maior humilhação que o homem podia passar. E por amor que Deus prova para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Ele se entregou, Ele carregou a nossa cruz, mas Ele não morreu em vão, Ele não padeceu em vão, mesmo sendo rejeitado, mesmo Ele sendo afrontado pelos homens, mesmo quando os homens estavam blasfemando dele, não aceitando ele como Messias, como Salvador, como luz, mas ele veio para agradar o Pai. Ele nasceu para dar testemunho da verdade. Ele estava no mundo, mas o reino dele não era daqui. Então busque pela misericórdia de Deus, enquanto você está vivendo, enquanto você está aqui, ouça a voz do Espírito Santo e não endureçais os vossos corações. Não haja em vós um coração mau e infiel para apartar do Deus vivo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Converta-se, arrependa dos seus pecados, porque depois que morre, como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está escrito, e se seu nome está escrito no livro da vida, você será recompensado por Jesus, você alcançará a vida eterna. Mas se seu nome não for achado escrito no livro da vida, será amarrado pés e mãos e lançados nas trevas exteriores. Ali haverá ranger de dentes, ali haverá prantos, ali haverá sofrimento. Quem ouve minha palavra e rejeita, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado vai julgar no último dia. É o dia do acerto de contas. Então não desperdice a sua oportunidade, porque breve ele vai voltar. Agora ele virá nas nuvens dos céus com grande poder e grande glória. Ele virá para arrebatar os seus. Ele virá para a sua igreja, tirar ela deste mundo, porque ela não é daqui. A morada dela não é aqui. Ela está aqui apenas de passagem, estrangeira, peregrina, em uma terra distante, é uma terra estranha. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém?
Amém, irmãos? Misericórdia. Cansado hoje. Mas consegui pregar um pouquinho aí. Na misericórdia do Senhor. Deus abençoe os irmãos. No nome de Jesus.